fazer a prece de abertura. Quem quiser fechar os olhos, então. Agradecendo a espiritualidade amiga dessa casa, os mentores espirituais de cada um de nós, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para falar um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, pedindo para que a espiritualidade nos conceda força, coragem, lucidez, para conseguir colocar em prática os aprendizados da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente sempre fica muito feliz com o convite, né, de vir aqui no Amor e Caridade, que a gente já se sente em casa, a gente já se sente bem à vontade aqui. E hoje eu escolhi um tema sobre oração e a fé, para a gente trocar uma ideia, para a gente comentar, conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a conexão nossa com a espiritualidade, né? É a nossa maneira de conversar com o nosso mentor espiritual, com os nossos espíritos protetores. E eu vou começar com uma mensagem do Espírito André Luiz, do livro Respostas da Vida, Psicografia do Chico, que se chama Pensar, porque o pensamento ele tem muito a ver com a oração e com a fé, a qualidade do pensamento. E essa mensagem ela é muito rica nesse conteúdo e traz muito conhecimento, que é muito útil para o nosso dia a dia. Então, André Luiz começa dizendo que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito e o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e que se corrige ante os falsos conceitos que alimentam com relação a Deus. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo de nós que demos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Então, mensagem Pensar, do Espírito André Luiz, Psicografia do Chico, do livro Respostas da Vida. Então, para a gente ver a importância que tem o nosso pensamento. Isso, André Luiz falou lá atrás, lá na década de 40, 30, 40, talvez, e é uma coisa que hoje está tão real, né? A ciência já vem comprovando também a questão do poder do pensamento, o poder da fé, né, que já vem sendo comprovado também pela ciência. Então, essa mensagem a gente recomenda que vocês leiam de novo depois, procurem, porque ela tem muito conteúdo, ela é muito rica e ajuda a gente a transformar o nosso dia a dia. E quando a gente fala sobre fé e sobre a oração, a gente tem que ver que tem os tipos de prece pelos outros, preces pelos mortos, preces pagas, no caso que está falando que contraria o dai de graça, o que de graça recebestes, né? Então, a prece pelos outros, a gente pode fazer prece pelos outros, sim, e com a certeza de que vai funcionar. Só que hoje até eu estou vendo no Facebook uma postagem que você pode até fazer uma oração para ajudar na cura, por exemplo, de outra pessoa. Mas primeiro a gente precisaria identificar se a pessoa realmente quer se curar. Porque tem muita gente que se apega naquela enfermidade, se apega naquela dificuldade e ela não demonstra interesse em sair daquilo. Mas se a pessoa conseguir fazer o esforço necessário, juntamente com a nossa fé, com a nossa força espiritual, né, na nossa oração, essa pessoa vai ter, sim, resultados expressivos,
tanto quando se fala em saúde física quanto saúde mental, né? Saúde espiritual, enfim, de todas as maneiras. As preces interferem no poder do pensamento, né? Que tem a ver sobre a questão da mensagem de André Luiz. Então, pensamentos bons, nós atraímos situações boas. Então, o segredo, talvez, da oração que nós não conseguimos interpretar ainda, e isso está na Bíblia, está no Evangelho, nos Evangelhos, né? Quando é dito que, quando pedides, tudo que pedides ao Pai em meu nome, creia que já recebestes e assim será. E a gente encontra uma certa dificuldade para compreender esses ensinamentos da Bíblia, porque nós vivemos mergulhados, né, em questões de dificuldades e achando que a dificuldade é normal, achando que o que tem que dar errado é o que é certo, né? Todo mundo acha que cresce ouvindo falar que não, que a vida não é fácil, que a vida é difícil, e a gente cresce com isso impregnado na nossa mente, e a gente acaba não conseguindo interpretar os ensinamentos do próprio Cristo, né, através dos evangelhos. E não tem só uma passagem que ele fala em relação a isso, em relação à oração, de que nós temos que simplesmente acreditar que aquilo já aconteceu. E nós temos que nos comportar como se aquilo já tivesse sido alcançado. Porque você precisa ter essa consciência. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, né? Então, nós temos que ter essa consciência tranquila, essa consciência em paz, cuidando com os pensamentos, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse, né? Naquela passagem, quando o homem vai até Jesus e pede, mestre, cura o meu filho, né? Que os seus apóstolos não conseguiram. Eu vou encurtar ela aqui, né? E aí Jesus vem e expulsa o demônio, né? Uma expressão que ele usa. E aí os apóstolos vêm e falam com ele, né? Mas mestre, por que nós não conseguimos curar? E aí ele fala, né? Que foi por causa da sua falta de fé. Vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa montanha, move-te daqui para ali, e aconteceria. Então ele fala que a fé que nós precisamos ter é muito pequena, mas muitas poucas pessoas têm esse pouquinho de fé. A gente sempre prefere se alimentar na dificuldade. A fé é mãe de muitas virtudes, e algumas coisas que são usadas para estimular a nossa fé, imagens, paramentos, rituais, condicionamentos, né? Até tem um palestrante que ele comenta que uma pessoa que frequenta o estudo na casa espírita que ele atua, chegou para ele e falou para eles, olha, eu só consigo ter fé rezando com o terço. Tem algum problema? E ele disse, não, problema não tem. A gente simplesmente acha que é só um instrumento que vai te ajudar a ter fé. Se vai te ajudar a ter fé, então eu prefiro que você reze com o terço e com fé do que sem o terço e sem fé. Mas esses instrumentos, uma imagem, né, um crucifixo, ele normalmente é utilizado para despertar na gente aquele sentimento, aquela sensação, para fazer com que a gente tenha fé no momento que a gente está fazendo aquela oração. Então, os amuletos funcionam, sim. Ele tem a sua função, mas a gente tem que, nós, na doutrina espírita, nós sabemos que não há a necessidade de você ter algum item, algum objeto para você poder fazer a oração. Aliás, não precisa nem você estar no local adequado, você não precisa vir na casa espírita para fazer uma oração. Pode fazer dentro do teu carro, pode fazer em qualquer local. O importante é você estar em paz consigo mesmo, ter a consciência mais ampliada. Porque quando a gente fala em pensamento, a gente fala em vibração, em frequência, né, em sintonia. Então, quando nós começamos a fazer uma oração sincera, verdadeira, e nós elevamos o nosso pensamento ao alto, a nossa frequência, ela altera. Então, nós ficamos em sintonia, ou seja, na mesma frequência dos espíritos benfeitores e que querem nos ajudar. Então, quando a gente se coloca em posição de oração, que a gente eleva essa vibração com bons pensamentos, com boas atitudes, com boas palavras, nós ficamos em contato com esses espíritos que querem nos ajudar. Então, é o momento de fazer a nossa oração. E por que a gratidão ela é tão importante no ato da oração, né? Porque a gratidão é você ser grato por algo que ainda não aconteceu. E que é uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem isso, né? Que você precisa agradecer mesmo antes de receber. Se comportar como se já tivesse acontecido, que é o que ensina o próprio Evangelho em Marcos, né? Que ele fala aquela frase que eu falei antes ali, tudo que pedides ao Pai em meu nome, creia que já recebestes
e assim será. E tem uma outra passagem que Jesus comenta sobre a questão de pedir em oração, que ele fala para um homem, diz, olha, se você, digamos que você vai na casa de um amigo, você recebeu uma visita inesperada, e você não tem nada para oferecer, você vai até o seu vizinho, bate na porta e pede para que ele te dê um pão, para que você sirva para a visita. E aí o seu vizinho vai dizer que não, que as crianças estão dormindo e eu não vou levantar, não vou te dar nada. E aí ele fala, eu vos digo em verdade que se você bater, insistir, ele vai levantar e vai te dar tudo que você precisa. É uma analogia que ele faz em relação à oração. Que quando a gente faz uma oração com algo, pedindo algo, que nós sejamos merecedores, que não prejudique ninguém, né? E que você se coloque na posição de que já recebeu aquilo, que você já comece a agradecer, desde antes daquilo ter acontecido. A cada um conforme suas obras, né? Então, a questão do merecimento. Aquilo que eu quero, que eu estou pedindo em oração, eu tenho merecido, eu tenho feito por merecer, porque às vezes a gente se confunde com a questão de ajuda, né? Eu sempre falo sobre essa questão de ajuda, que no meu entendimento, ajudar é quando eu preciso fazer alguma coisa, eu estou usando 100% da minha capacidade e não está resolvendo. Aí eu preciso de ajuda. Aí alguém vem e me ajuda. Agora, se aquilo que eu tenho que fazer, eu não estou me esforçando para fazer e eu peço para alguém vir me ajudar, eu, na verdade, eu estou pedindo para alguém fazer para mim. Então, eu não vou ter mérito, não vou ter merecimento para aquilo. E assim, a espiritualidade vai agir, vai nos recompensar de acordo com as nossas obras, como disse Jesus, né? Então, se você está fazendo tudo que está ao teu alcance e mesmo assim não está conseguindo, você vai fazer uma oração pedindo para que tenha algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, essa ajuda vai vir. Essa ajuda vai vir com certeza e a gente precisa se preparar para que aquilo já, como se aquilo já tivesse acontecido mesmo. Um exemplo disso é você ir num cinema para assistir um determinado filme e você se atrasa e chega lá e vê só o final do filme. Aí você já viu o final, aí no outro dia você paga de novo, sei lá, assistir o começo, porque você quer ver o filme inteiro, né? Então você começa a assistir o filme no começo, você já sabe o fim. Então você não vai ter tensão, você não vai ficar nervoso, estressado com um monte, acidente, será que vai sobreviver, será que vai conseguir, não vai? Você já sabe o final, você já conhece o final, então você vai assistir com muito mais confiança, com muito mais tranquilidade, porque você já sabe o final. E é mais ou menos isso que Jesus pede para que a gente faça durante a oração, né? Que a gente se comporte como se aquilo já tivesse acontecido. E o importante é que a gente tenha merecimento para aquilo, que a gente não prejudique ninguém com aquilo. Tem uma cena do filme do Todo-Poderoso, quando o ator lá ele recebe os poderes de Deus, Deus só dá uma condição para ele. Só olha, a única coisa que você não pode fazer é mudar, interferir no livre-arbítrio das pessoas. O resto ele podia fazer de tudo. E Jesus mesmo nos disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Né? Então nós temos capacidade para fazer tudo isso. Todos os milagres que feitos por Jesus à época, hoje a grande maioria deles são explicados pela ciência hoje. Né? O poder da cura, da imposição de mãos, ele hoje já é tratado de uma forma diferente. Então muitas coisas, muitos milagres que antes eram tidos como milagres, o maravilhoso, o sobrenatural, que tem no livro dos médiuns, né? A gente vai ver que hoje já deixa de ser, porque hoje já tem uma explicação, a grande parte deles. Então a gente vê a questão das curas, né? Onde tem o passe terapêutico. Nós vemos muitas curas, muitos milagres acontecendo durante os atendimentos. Então, hoje, para nós, já não é mais um milagre, já não é algo maravilhoso, sobrenatural, porque hoje já tem uma explicação. Só que a gente ainda continua muito apegado ainda na questão das dificuldades, como eu falei antes. Tem uma diferença entre pedir e rogar também. Aqui tem uma citação da Dona Laura, do filme Nosso Lar, né? Que ele fala que pedir é uma coisa, rogar é outra, né? É bem diferente. Querer é o passo mais importante para poder. E podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiseres. Foi uma fala de Jesus, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala sobre a vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência
e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação ambiental. A divina providência concedeu por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhes a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força, incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, a importância da vontade. Então, pensamento positivo, né? As pessoas otimistas, elas vivem muito melhor que as pessoas pessimistas, né? Porque o otimismo vai fazer com que a vibração dela suba, né? Que ela fique numa frequência mais positiva, ao contrário dos pessimistas que vão colocar defeito em tudo, vão encontrar dificuldade em tudo, né? O otimista, ele vai buscar uma solução. E uma frase que a gente costuma falar muito no nosso estudo lá, é que na vida nós nunca vamos errar, né? Ou nós acertamos ou nós aprendemos. E isso é interessante se a gente puder levar para a vida sempre isso, porque toda vez que você faz alguma coisa que você errou, você aprendeu que daquela forma não pode ser feito, né? Então você aprendeu, você não errou. Então a gente na vida ou a gente aprende ou a gente acerta, não tem outra alternativa. Então, em relação à fé, em relação à oração, elas têm que andar juntas, né? Você tem que fazer uma oração com fé, mas tem que ser uma fé robusta, uma fé verdadeira, né? E não uma fé muito abaixo, que a oração, como diz o Jair, né, não passa do teto. Você faz uma prece, ela não passa do teto, não chega em lugar nenhum. Ou é uma oração decorada, ou é uma oração que é feita sem sentimento, né? Porque precisa existir a combinação da vontade, né, a vontade. Se você quer curar uma doença, a gente sabe que se levar mais a fundo o assunto, a doença já é o próprio tratamento, né? Então, quando às vezes você vai pedir para que seja curado de determinada doença, você vai estar querendo mexer naquela programação, porque às vezes aquela doença já é o próprio tratamento. Mas quando você quer, para uma situação desse tipo, o ideal seria a gente pedir força, para que a gente conseguisse superar aquelas situações que a gente teria que passar. Mas quando você vai fazer uma oração pedindo por alguém ou pedindo por você mesmo, é muito interessante, muito importante ter a combinação da vontade, do merecimento, das palavras adequadas, do sentimento, porque o sentimento é que é o segredo, que o sentimento é que vai fazer a gente mudar a nossa frequência vibratória. E levar sempre os ensinamentos do Cristo em consideração, né? De tudo que pedides ao Pai em meu nome, eles vos concederão. E tudo que pedides ao Pai em meu nome, creia que já o recebestes, e assim será. Então, são coisas que estão no Evangelho, estão na Bíblia há muitos anos, e a gente, às vezes, não para entender, para estudar, para interpretar, né? Porque, como eu falei antes, nós somos ainda acostumados com que a dificuldade é natural, e a dificuldade não é natural. A espiritualidade está ali o tempo todo para tentar nos auxiliar, para tomar sempre as melhores decisões, para pegar os melhores caminhos, mas nós ficamos apegados àquelas situações. E o que vai mandar muito é a emoção. Então, a gente, quando age com emoção, a pessoa que é muito doente, por exemplo, ela se sente doente. E se ela se sente doente, como diz o seu Haroldo, né? A pessoa se sente doente, o universo, ou Deus vai mandar cada vez mais aquilo que a pessoa é o sentimento real dela. Ela é consciente de ser. Então, quando a gente pensa muito, muito, muito e sente muito em relação a determinada coisa, a gente acaba atraindo. Então, por que não fazer isso com coisas positivas, né? Por que não fazer isso com coisas que sejam para o nosso bem, para o nosso melhoramento? Então, o que eu queria trazer hoje em relação à oração, fé, seria mais ou menos isso. Tem muita coisa para ser falado, mas aí acaba se tornando cansativo, né? Mas são tópicos para a gente buscar
conhecer um pouco mais, para a gente buscar aprender um pouco mais. Eu acho que é muito interessante, como eu falei da mensagem Pensar, de André Luiz, cada um ler, reler, e tentar seguir aquilo que ele traz de ensinamento, que com certeza o nosso dia a dia, a nossa vida, nosso ambiente familiar, tudo vai ser muito melhor se a gente conseguir entender o que a espiritualidade tenta nos dizer. E muitas vezes a gente acaba não compreendendo, ignorando e fazendo bem diferente do que eles recomendam que a gente faça. Muito obrigado a todos. Obrigada, senhor Luiz. Agora ele vai nos agraciar com a prece final. Boa noite a todos, então. Eu convido vocês agora, nesse momento, a refletir um pouquinho sobre o que nós ouvimos e vamos pensar, nesse momento, no Divino Mestre Jesus e no que ele realmente nos trouxe na sua passagem no planeta. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para que tudo que nós ouvimos hoje possa fazer diferença nas nossas preces, nas nossas orações. Para que o nosso coração se encha desse amor, que ao pedirmos ou agradecermos ao Pai, possamos entender que quando Ele nos concede, é por amor. E quando Ele não nos concede, é por mais amor ainda, que Ele nos protege de algumas coisas que às vezes nós pedimos e não sabemos que é para o nosso mal. Então, nesse momento, vamos dizer a Deus obrigado pela família, pelo lar, pelo local em que nós estamos no momento. Muito obrigado, Senhor, por não nos abandonar e, principalmente, obrigado por nos dar a oportunidade de entender o Evangelho. Te agradecemos infinitamente e te pedimos, Senhor, auxilia-nos a nos melhorar diariamente. Que esse amor que o Cristo nos trouxe possa fazer diferença em nossa vida. Vamos amar as pessoas, vamos amar o planeta, vamos principalmente nos amar pelos nossos males, pelos nossos benefícios. Nós vamos entender que tudo isso é aprendizado diário. Obrigado por tudo que tem feito por nós, Senhor. E principalmente, obrigado pela existência dessa casa e por tantos amigos que vêm aqui nos auxiliar. Agradecemos, Senhor, por mais uma noite no Evangelho do Cristo. E com a oração da Ave Maria, encerramos essa noite agradecendo a presença do Aloísio e da sua família, que eles possam retornar ao lar com as bênçãos do Pai. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Que a espiritualidade amiga, que agora vai nos auxiliar no passe, possa refletir aos lares das pessoas que estão nesse momento nos acompanhando. Eles possam receber também um passe muito caloroso para o seu melhoramento. Que assim seja.